28º domingo do tempo comum, 13 de outubro de 2024. Sejam bem-vindos. Realmente uma alegria a gente se encontrar por aqui hoje. Estamos em Istambul visitando algumas igrejas, inclusive uma que é de Santa Sofia, do século VI. E tudo isso compartilho com vocês lá no Instagram, padre.heriberto. O super abraço de hoje vai para o Braulio Marinho, de Mateus Leme, Minas Gerais. E também para a Gisele, de Contagem, Minas Gerais. Deus abençoe, hoje e sempre. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Doutor Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Amém. Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos ensina a verdadeira atitude cristã diante de uma propriedade, diante da pobreza, diante da riqueza. O comportamento para se adotar em relação aos bens terrenos deve ser visto em relação a Jesus, se facilitam ou impedem o seguimento do Senhor. Do exemplo apresentado por este trecho do Evangelho, aprendemos como as riquezas exercem um poder perigoso, mesmo sobre as pessoas sérias e comprometidas, o famoso apego. Além disso, seguindo o exemplo de Pedro e dos primeiros discípulos que,
abandonaram tudo por Jesus, somos encorajados a percorrer o caminho do desapego e da simplicidade. É claro que isso não significa que você deva acabar com todos os seus bens. No entanto, todos devem escutar o apelo à dedicação total que Jesus dirige a cada um, ainda que de forma diferente. Trata-se de abrir espaço para Jesus. Renunciar a si mesmo para seguir o Senhor significa concretamente eliminar os ídolos que ocupam o espaço e o tempo da nossa vida e são um obstáculo no caminho para o reino de Deus. O homem de quem fala o Evangelho é um observador da lei, versículo 20. Mas seguir Jesus é muito mais do que simplesmente cumprir a lei. Mesmo o justo tem uma distância a percorrer e não é certo que faça isso sempre. O pecador público Levi aceitou o convite. O homem rico, justo, observador, recusou. Uma vocação perdida devido à escravidão das riquezas. Portanto, não são inofensivos, mas tendem a tornar o homem um escravo. E quando isso acontece, a riqueza comanda e o homem obedece. A ganância pela riqueza é a verdadeira idolatria, Colossenses capítulo 3, e o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo capítulo 6. O dinheiro é um grande servo, mas um péssimo senhor. Recusando a liberdade que lhe é oferecida, este homem sai entristecido. Essa tristeza é um sinal de que a graça o tocou. Atualmente a sua riqueza se opõe ao progresso espiritual, mas a misericórdia de Deus o tornou consciente disso, o fazendo compreender que com suas ações e observâncias não pode obter em herança a vida eterna. A tristeza que o invade é um dom do amor do bom Deus, que o chama incessantemente. Até aqui o apego às suas posses o torna cego. Ele não vê o seu verdadeiro bem, que é Deus presente em Jesus. E em alternativa, Deus ou dinheiro, ele escolhe o dinheiro, ou seja, as coisas que possui. No final, em vez da alegria de quem encontrou o tesouro, há a tristeza de quem o perdeu. É difícil entrar no reino de Deus para quem está apegado às suas riquezas. Um dia Jesus falou daqueles que recebem a semente da palavra entre os espinhos. São os que ouviram a palavra, mas em as preocupações do mundo e o engano das riquezas e todas as outras ganâncias sufocam a palavra e fica sem fruto. O apego às riquezas, mas não apenas às riquezas, podem preocupar e enganar o homem e sufocar a palavra de Deus no seu coração. Somos todos demasiado velhos para entrar no reino de Deus, onde só entram os pequeninos e as crianças. Somos esses camelos que tentam passar pelo fundo de uma agulha. Reconhecer essa nossa impossibilidade já é um bom ponto de partida para nos tornarmos pequenos. Salvar-se não é fácil e nem difícil. É absolutamente impossível para o homem. Somente Deus pode nos salvar. A tarefa de Deus é fazer o que é impossível para o homem. Basta pedir, apesar da nossa resistência ao contrário, essa salvação impossível que só Deus pode nos dar, realmente vem a nós. Não se escolhe a pobreza simplesmente pela pobreza, a simplicidade pela simplicidade. Não se abandona os entes queridos por abandoná-los. Isso não seria razoável, seria um verdadeiro mal. Se escolhe deixar tudo e todos, é por algo maior e, sobretudo, por alguém maior. Seguir Jesus e dedicar ideais, mente e coração à proclamação do Evangelho significa colocar Deus acima de todas as coisas. São estes os propósitos que dão sentido à simplicidade e ao desapego. Na simplicidade, Deus propõe ao homem a renúncia ao Deus deste mundo, aos deuses deste mundo. A pobreza é essencial para seguir a Cristo e é indispensável para ter a vida eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e até amanhã.